Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de introdução ao 3ds Max. Nessa aula, a gente vai aprender a visão geral da interface de trabalho, incluindo o menu arquivo e opções de personalização. Vai aprender a explicação sobre as viewports, que são as vistas, a navegação e configurações de exibição, e mais alguns outros detalhes. Para começar, eu vou explicar sobre a interface do 3ds Max. Reparem que do jeito que está aqui agora pode ser diferente do jeito que esteja para vocês. Como a gente configura esses itens? Bom, primeira coisa é que vocês vão conseguir ver alguns pontinhos aqui em cima de cada menu. E se a gente clicar com o lado direito e vir na primeira opção, reparem que é possível retirar esse menu. Caso eu queira voltar com ele, é só eu saber o nome dele e clicar aqui com o lado direito de novo e achar o nome dele e clicar com o lado esquerdo do mouse. Aí nosso menu voltou. Para quem está acostumado a mexer com programas mais simples, é comum se assustar com a quantidade de botões aqui no Max. Então eu recomendo para vocês ir tirando o que vocês não sabem usar ainda. E somente quando vocês precisarem, vocês vão deixar. Então, por exemplo, aqui pode ter alguma barra lateral no Max de vocês. E aí eu recomendaria você clicar com o lado direito e tirar, como eu vou fazer aqui com o Ribbon. Aqui, por exemplo, no Time Slider, que é onde a gente configura a animação, para quem está começando ainda, vamos tirar esse Time Slider para deixar maior o nosso tamanho de viewport, certo? Aqui a lateral, você pode fazer o seguinte: vir com o mouse bem na interseção aqui e clicar com o lado esquerdo do mouse e arrastar para aumentar o tamanho da viewport, né, que é a nossa vista do 3D. Existem alguns itens que a gente não vai usar aqui, por exemplo, esse brush eu já sei que eu não vou usar. Algumas coisas estão configuradas para o jeito que eu uso o meu Max, então eu tiro, por exemplo, o layer, etc. Bom, aqui a gente já está com uma viewport mais limpa, com mais espaço de tela para a gente, né? Aí a gente pode começar a testar a nossa tela. Logo aqui em cima, a gente vai encontrar alguns menus importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, o menu File. O menu File tem as opções de abrir um novo arquivo, de importar um novo arquivo, de salvar o arquivo e etc. Por exemplo, New, eu posso começar um novo arquivo do Max. New All. Reset, eu posso resetar a cena para o template default, né? Open, para a gente abrir um arquivo existente do Max. Podem perceber que sempre quando eu passo a mão em cima, o mouse em cima da opção, ele me dá uma explicação em inglês aqui, que é a linguagem que está o meu Max. E ele explica o que faz cada um das opções. Se eu passar aqui em importar, por exemplo, vocês vão ver algumas opções diferentes, como importar e merge. Merge é para importar um arquivo que já é .max, ele tem a mesma extensão do 3ds Max. Agora, import é para importar arquivos que são de formatos diferentes, não nativos do 3ds Max, como o SketchUp, por exemplo. Para a gente começar, a gente vai usar mais o new, o open para abrir um arquivo existente e um save as para salvar o nosso arquivo. Agora para a gente entender as vistas, eu posso clicar com o lado esquerdo do mouse, né? Ir clicando e eu vou mudando as vistas. O Max ele já abre por padrão em quatro vistas: vista de topo, vista esquerda, vista frontal e a perspectiva.
É comum que para vocês apareça dessa forma aqui na esquerda, com as viewports é, disponíveis com esse item aqui ativado, Viewport Layout Tab. Eu vou clicar aqui para ativar ele, jogar aqui na esquerda e a gente pode clicar aqui e arrastar para mostrar as opções de layout. Então, se eu quiser um padrão standard de uma viewport só, eu posso clicar dessa forma. E aí ele abriu na vista de topo. Eu posso clicar aqui em cima de top e eu tenho outras opções, como a perspectiva, a vista de baixo, a vista de frente, a vista de trás e as laterais. Mas existe outra forma que a gente usa no nosso dia a dia para mexer nas vistas, que não é por aqui. A gente pode clicar com o lado direito e tirar esse navegador de layout e fazer o seguinte: a gente pode usar os atalhos. Então, posso apertar P para ir para perspectiva, posso apertar L para ir para a vista left, T para ir para a vista top e F para a vista front. Agora, o meu Max por padrão tá só com uma vista, né? O comum é a gente deixar com as 4 vistas e ir dando zoom nas vistas. Então, eu vou voltar para o meu Viewport Layout Tab, clicar para o modelo de 4 vistas, tirar ele, que a gente não vai usar ele mais, e enquanto eu clico numa vista e aperto Alt W, ele dá o zoom na vista, e se eu apertar Alt W novamente, ele sai do zoom, e assim eu consigo é, transitar entre vistas de uma forma bem rápida. Clico Alt W, clico Alt W, clico Alt W. E também é possível ver o seu objeto em várias vistas ao mesmo tempo. Também tem a opção de não usar o atalho e ir aqui embaixo no Max, nessa opção, você minimizar ou maximizar as viewports. Falando das nossas vistas, tem outra opção em todas as vistas que é esse mais. Clicando aqui nesse mais, vocês podem ver que também eu consigo maximizar ou minimizar essa viewport por aqui. Eu consigo mudar qual é a vista que vai ficar aqui na lateral esquerda, na lateral direita, né? Eu consigo mudar a opção, então eu posso, por exemplo, ativar aqui a vista left. Na verdade, aqui, né, eu mudo qual é a vista ativa, na verdade. É a mesma coisa como se eu estivesse clicando aqui no mouse. Tem algumas outras opções, como, por exemplo, criar uma viewport flutuante, que a gente acaba não usando muito no dia a dia. E para essa vista, eu consigo configurar a visão dela. Por exemplo, eu posso tirar os grids. Então, o grid é mais ou menos uma referência visual do meio da cena e da escala da cena. Então, eu posso fazer isso vista a vista ou apertar somente o atalho G, clicando na viewport ativa. Eu também posso entrar em Configure Viewports, né, para configurar essa viewport. E aqui ele me dá diversas opções. Por exemplo, eu posso mudar o fundo dessa viewport. Eu posso trocar a cor. Vamos aplicar isso para a vista ativa, por exemplo. Ele saiu do modo padrão para uma cor sólida, certo? Eu também posso colocar, por exemplo, aqui o background que eu aplicar numa cena, tipo um céu, por exemplo, na viewport. Eu posso usar arquivos de imagens, mas no dia a dia a gente acaba deixando na vista padrão. Outras coisas é que a gente pode modificar aqui as estatísticas que são se eu clicar na vista ativa e apertar 7, ele me dá a estatística sobre a cena, como a quantidade de polígonos e a quantidade de vértices.
Então, se a cena estiver muito pesada, você vai ver pelo número aqui em cima. Isso a gente usa bastante em cenas pesadas, mas por enquanto a gente não vai mexer. Entendendo as viewports, como eu aproximo e ativo elas, né? Como eu troco com atalhos, por exemplo, T, P, etc. É a hora da gente entender o Command Panel, esse painel aqui da direita, que é basicamente onde a gente vai fazer nossas operações e criar objetos. Se a gente vir na primeira opção, que é a opção Create, a gente tem diversas categorias de coisas que a gente pode criar dentro do Max. Por exemplo, geometrias. Vamos criar um box. Então, para facilitar, eu vou aproximar essa viewport com Alt W e clicar aqui em Box. Clicar em um espaço aleatório da minha cena, segurar, né? E depois que eu seguro e solto, ele me dá essa opção de configurar a altura, né? Um box é uma caixa, né? Então ele está aqui sem eu clicar em nada do mouse, ele dá essa opção aqui para eu soltar na altura. Eu posso, por exemplo, se eu quiser criar uma caixa de 1 metro por 1 metro de altura, como eu faria isso? Eu posso soltar numa, num tamanho aleatório e agora na minha direita eu digito 100 por 100 por 100. Está em centímetro, como que a gente configura isso? A gente pode vir em Customize, Unit Setup e deixar aqui a escala em métrico centímetro. Aqui a gente deixa em sistema de unidades também 1 centímetro, certo? Ok. Agora a gente sabe que a gente tem uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu vou apertar Alt W ou clicar aqui e a gente vê que nossa box é visualizada de uma forma diferente nas outras vistas, né? Porque ela está aparecendo só o contorno da box. Como a gente mexe nisso? É aqui em cima onde está escrito Wireframe, enquanto aqui está Default Shading. Se eu clicar aqui, eu consigo manter o mesmo padrão em todas as vistas. Então, aqui é a vista de frente dessa box, no mesmo padrão de visualização. Eu posso andar nessa vista e repare que ela está mexendo, está vendo a box de frente. Se eu colocar criar outro item, por exemplo, uma esfera na frente dessa box, clicar e arrastar aqui com um W. Se eu clicar e aqui em cima a gente tem as tools, né? Então eu clico e vou para o movimento, que é o W, no atalho W. Joguei essa esfera na frente e eu consigo ver em tempo real, em diversas vistas, o que está acontecendo com o meu cenário 3D. Se eu vir aqui em cima e escolher outra opção, por exemplo, Clay, eu vejo nessa viewport ativa uma forma diferente a minha cena 3D. No dia a dia a gente acaba usando mesmo o Default Shading e aqui em Standard, porque se eu mudar para High Quality, ele começa a adicionar sombras e pode pesar a cena. Então, padrão a gente deixa aqui em Standard. Vou apertar Alt W e mostrar para vocês aqui no painel Create algumas outras opções. Por exemplo, Shapes. Em Shapes, a gente tem as formas de duas dimensões, como linhas, retângulos, círculos, etc. Vou criar um retângulo aqui para vocês entenderem. Clico e arrasto com o retângulo selecionado e aperto Alt e o meio do mouse para rotacionar a vista. Eu estou rotacionando de um jeito que pode ser configurado aqui. Se eu clicar aqui e arrastar para cima e mudar para essa opção, ele vai rotacionar minha viewport de acordo com o objeto selecionado. Então, eu
estou com a criação selecionada aqui ainda. Vou clicar com o lado direito para cancelar a criação. Repara que saiu aqui do lado do painel de comando a criação. E agora vou clicar na box para selecionar ela. Pode ser que para vocês esteja em volta um outline da box. Isso é configurado aqui dessa forma. Eu venho Customize Preference, Viewports, e aqui é a prévia de seleção. Eu vou ativar para vocês entenderem, mas eu uso desativado. Cliquei aqui e agora a gente sabe que essa box está selecionada. Se eu clicar para fora, ele sai da seleção, né? Então, a box selecionada, eu aperto o Alt e o meio do mouse, eu rotaciono com ela no centro da minha tela. Agora, se eu selecionar outro objeto, ele vai usar aquilo como referência. Agora, também é possível usar esse painel para criar luzes, câmeras e outras opções que a gente vai ver mais para frente.